Já teve aquela sensação de que o dinheiro entra na sua conta e simplesmente desaparece? Ou até um pouco pior que isso, você já teve aquela sensação de que se você for demitido hoje ou se parar de trabalhar hoje, em alguns poucos dias, semanas ou meses você entraria num completo caos financeiro? Bom, nesse vídeo eu quero falar exatamente sobre essa realidade, como que você pode inverter isso e ter dinheiro para sempre, independentemente do seu salário ou do seu momento de vida. E não estou falando de você investir tanto por mês, é uma rentabilidade de tanto por cento. A gente não gosta desse papo. Se você já me acompanha por aqui, você sabe que eu não gosto desse papo e não vai ser isso, de novo. Eu quero mostrar uma estratégia realista, né, e acessível para você, de qualquer patrimônio, que vai te ajudar a ter dinheiro para sempre, independentemente do seu cenário, cenário da economia ou do que as pessoas vão falar sobre as previsões econômicas como um todo. Mas se você está chegando agora, eu sou o Pedro, eu sou economista, eu sou consultor financeiro, eu já fiz mais de 500 planejamentos financeiros para pessoas do Brasil e do mundo, e já cuidei de mais de 120 milhões de reais de clientes em corretoras nacionais e também corretoras internacionais. E aqui nesse canal do YouTube a gente fala de dinheiro de uma forma realista, de uma forma que faz sentido para as pessoas dentro da minha experiência de consultoria. E dentro da minha experiência de consultoria, existem alguns pontos, né, alguns momentos em que a gente fica sem dinheiro mesmo, isso vai acontecer, mas a ideia desse vídeo é te dar uma estratégia que faça com que esses momentos sejam cada vez menores, cada vez menos frequentes, vamos dizer dessa maneira, porque teve até uma pesquisa aqui que está aberta na tela chamada Pulso 2023, feita pela Ipsos, que é uma casa de análises aí bastante interessante no Brasil. E ela fala que 61% dos brasileiros não guardaram dinheiro em 2023. Essa pesquisa saiu no início de 2024. Só 34% dos brasileiros conseguiram montar uma reserva. Não necessariamente na estratégia correta, mas conseguiram aí guardar um dinheiro, né? E quando a gente fala, esse dado já falei várias vezes aqui no meu canal, nós temos 77 milhões de pessoas endividadas no Brasil. Dá mais ou menos uma em cada três pessoas no Brasil tem uma dívida, né? Então, via de regra, nós somos pessoas que não temos uma boa relação com o dinheiro. Nós não temos uma capacidade de cuidar do nosso dinheiro, como a gente pode citar o exemplo dos asiáticos, em especial os chineses, que têm uma das maiores taxas de poupança do mundo. Por lá, algumas famílias guardam por mês 60, 50% da renda. Aqui no Brasil é muito menos que isso. Mas eu queria te dizer que existe um caminho simples dividido em três fases, tá? Que vai ajudar você a ter dinheiro para sempre, independentemente, de novo, do seu cenário. E isso vai depender de qual momento você está. Então, eu vou falar essas três fases e você vai me comentando aqui no vídeo em qual fase que você está, para eu entender mais ou menos como que é o seu pensamento, como que eu vou te atingir de certa forma. A primeira fase, eu quero falar somente com aquelas pessoas que não têm reserva de emergência ainda, tá? Então, se você, pô, tá zerado, tá saindo das dívidas, ou tem ali um dinheirinho ali que é, sei lá, 10, 20 mil reais, mas que não cobre 6 a 12 meses da sua renda, do seu custo de vida, né? Você ainda não tem uma reserva de emergência pronta. Se você quer ter dinheiro sobrando todos os meses, você vai ter que ter um controle muito maior do seu dinheiro do que pessoas que têm maior patrimônio. Já falei várias vezes por aqui também que a organização financeira é mais importante para quem está no início da jornada ou para quem tem uma renda menor. Então, o que, que eu sugiro muito que os meus clientes façam aqui na consultoria, e eu falo muito sobre isso, é você definir percentuais que te deixam agradável, então, que te deixam tranquilo. Então, vamos começar entendendo, vamos colocar aqui um salário de 5 mil reais. Com quantos por cento desse salário você vai viver? Quantos por cento desse salário você vai guardar? E quantos por cento desse salário você vai usar para gastar o seu dinheiro? Para literalmente torrar. Se quiser queimar o seu dinheiro, toca a ficha, entendeu? Quantos por cento do seu dinheiro você vai usar? Eu sei que quem mora em algumas regiões, por exemplo, São Paulo, é mais difícil. Um salário de 5 mil não é a mesma coisa do que quem mora, por exemplo, no interior do Rio Grande do Sul. São coisas completamente diferentes. Por isso que você precisa fazer esses percentuais que te deixam confortável. Deixa eu dar um exemplo aqui, mas não usa ele como regra para a sua vida, tá? Depois você reflete sobre isso. Então, vou pegar uma pessoa que ganha 5 mil reais, ela vai ter, para o custo de vida dela, né, de aluguel, água, luz, internet, etc., 80% da renda dela. Então, ela vai viver com 4 mil reais, tá? Outros 500 reais, seria 10% da renda dela, ela vai guardar, ela vai ter a reserva de emergência dela, e outros 500 reais ela vai usar para torrar mesmo, sair para jantar, comprar alguma coisa diferente, uma pizza, sabe, um hambúrguer, ou sei lá, ir no cinema, enfim, coloca aí o que, que você gosta de fazer, tá? Então, nesse início, essa pessoa ela vai seguir essa regra, ela tem 4 mil reais para viver, 500 reais para gastar e 500 reais para guardar. Quando ela faz esse processo, tá? Eu estava fazendo uma simulação para um outro vídeo que vai sair aqui no canal sobre a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais.
Quando a gente faz essa lógica, né, de separar o dinheiro, essa pessoa especificamente que ganha R$ 5.000, nessa simulação que eu fiz, ela vai ter mais ou menos ali 40 meses para terminar a reserva de emergência dela. Então, dali 3 anos e 4 meses mais ou menos, tá? Com a nova regra da isenção do imposto de renda, só abrindo parênteses, esse prazo vai cair para 26 meses. Mas aí eu deixo o vídeo aqui no canal depois para você dar uma olhada, tá? Então, essa pessoa ela vai ter ali 40 meses, 36 meses mais 4 meses, né, do próximo ano, ela vai ter 40 meses para fazer a reserva de emergência dela. É um prazo que é relativamente curto. Você muito provavelmente lembra o que você estava fazendo em 2022, né? E provavelmente acha, pô, passou muito rápido o tempo e tal. Então, assim, como começar a falar em anos? Porque passa rápido, o tempo está passando cada vez mais rápido, a nossa sensação é de que o tempo está passando cada vez mais rápido, então isso é um ponto que nos joga a favor nesse sentido, tá? Então, se você está começando a guardar dinheiro, o seu foco é guardar uma parte da renda, mesmo que seja pouco, tá? Importante que você mire nos 10% primeiro, tá? Não tenta mirar nos 20, 30% se você ganha um salário abaixo de R$ 10.000. Não faz sentido para você, tá? Gasta o seu dinheiro se sobrar mais que isso, por favor, tá? Entender os seus gastos e eliminar gastos com estratégia. Então, não sai cortando gastos simplesmente porque você precisa fazer sobrar dinheiro. Corta aquilo que não vai tirar a tua qualidade de vida. Então, eu tenho 5 plataformas de streaming e eu não olho duas. Pô, cancela essas duas porque não vai mudar nada na sua vida. Agora, eu vou deixar de sair todas as semanas porque eu preciso economizar. Provavelmente vai dar errado, tá? Então, cortar gastos com inteligência é um ponto que você precisa fazer e é um ponto que você vai estar sempre fazendo. Quando você se acostuma a fazer isso ao longo do tempo, é uma coisa que vai ficar bastante natural para você. E aí você vai criando esse pequeno fundo de reserva, né, de liberdade, muita gente chama de reserva de emergência, mas pode usar, dar o nome que você quiser. Então você vai criar um fundo de dinheiro, né, para sua liberdade, você vai comprar a sua liberdade de certa forma. E essa primeira parte é só você fazer isso. Você define o quanto que você vai gastar, o quanto que você vai economizar, o quanto que você vai poder torrar o seu dinheiro sem culpa, e aí você vai repetindo esse processo. Inclusive, a grande mágica das finanças em geral é você achar uma fórmula para você e repetir essa fórmula à exaustão. O meu papel aqui é te entregar várias fórmulas e essa aqui é a primeira delas. Então a gente parte para a fase 2, que é a fase de quem já terminou essa reserva de emergência. Então vamos pensar nessa pessoa que ela ainda ganha R$ 7.000, só para a gente facilitar a história. E aí, depois de 45 meses, a gente reencontrou essa pessoa e ela falou: Não, eu segui toda aquela estratégia, eu já tenho minha reserva de emergência, estou começando a investir. Bom, nesse processo, essa pessoa ela vai ter que começar a entender os seus objetivos, né? E aí aqui eu estou falando de alguns objetivos um pouco mais caros. Estou falando, por exemplo, daqueles de comprar uma casa, comprar um carro novo ou um carro melhor, né? Enfim, fazer uma festa de casamento, o que você quiser, tá? Os exemplos que eu dou são só os exemplos mais comuns aqui da consultoria, então eu acho que vai atingir você de alguma forma, mas se não atingir também, aí você muda o que eu falei para o seu exemplo específico, tá? E aí essa pessoa vai começar a investir para esse processo de fato, tá? Ela vai começar a entrar no mundo dos investimentos. Lembra que a reserva de emergência, quanto mais tranquilo e mais acessível, melhor. Quanto mais simples for a sua reserva de emergência, melhor. Ela não é para gerar rentabilidade para você. A sua reserva de emergência é para você ter um fundo de emergência, tá? Então essa pessoa começou a investir nos objetivos dela e ela vai começar a entrar de forma simplificada com algumas estratégias de investimentos para os objetivos dela. Então, por um objetivo de mais longo prazo, por exemplo, se essa pessoa quer montar uma carteira de aposentadoria, pô, ela tem um tipo de estratégia, mas ela ainda é super básica, né? Ou se ela quer fazer um casamento daqui 4 anos, pô, é um outro tipo de estratégia, né? Um outro tipo de investimento. Então, ela vai começar a andar em novos campos. Ela vai começar a entender de forma diferente o que ela quer fazer com o dinheiro dela. Mas ela não vai esquecer que ela ainda precisa ter um percentual da renda dela para torrar. Ela ainda vai ter um percentual da renda dela que ela precisa usar como aquele, sabe, aquele desafogo financeiro, aquela coisa que você vai poder comprar suas quinquilharias na Shopee, suas bugiganga na Amazon, sem precisar se apertar, sem precisar sair do rumo como um todo, né? Então essa parte, ela ainda funciona super bem. E aí, essa parte ela é a que mais dura, porque os objetivos eles demoram tempo, aqui eu tô falando de 10, 15 anos, então aqui entra um prazo um pouco mais extenso. Aí o foco, claro, ao longo do tempo, mas eu não vou citar isso no vídeo, mas ao longo do tempo a pessoa precisa ir aumentando a renda dela, precisa fazer uma renda extra para aumentar os aportes, então tudo isso vai acontecendo, né? Mas vamos simplificar aqui essa história desse vídeo, tá? E aí depois que essa pessoa, aí digamos que a gente encontrou ela depois de 15 anos, ela já é uma pessoa que tem um salário maior, ela tem um patrimônio muito interessante, e a carteira dela já rende, vamos colocar aí R$ 3.000 por mês, né? A carteira de investimentos dela rende R$ 3.500 por mês, ainda não é os 5.000 do salário que ela ganha, mas ela já tem a reserva de emergência dela e a carteira de investimentos dela paga aí a maior parte dos custos dela, vamos colocar esses 13.500, tá?
Dentro desse processo, eu tô, claro, eu tô tirando a inflação do cálculo, tá? Eu sei disso, mas, de novo, é só para simplificar o nosso assunto aqui, tá? Não fica bravo comigo, entenda a minha mensagem. Então ela chegou no momento em que a gente tem um patrimônio muito grande, né, que está se pagando, que está investindo, etc. Essa pessoa já realizou alguns sonhos, vai realizar alguns outros com responsabilidade financeira, e ela já tem uma reserva de emergência que ela não mexe, tá? O que vai acontecer agora? Ela pode reduzir o espaço que ela está usando para investir esse dinheiro, ou seja, em vez de ela guardar R$ 500 por mês, ela vai começar a guardar, sei lá, 300, 250, 350, não sei. Mas ela pode reduzir esse espaço porque ela já fez toda uma bagagem lá atrás de patrimônio que já está sendo, né, multiplicado de forma automática pelos investimentos. E aí ela consegue ter mais espaço para gastar na vida dela. E é aqui que entra aquele aumento mais abrupto da qualidade de vida nessa história ideal. Só que qual é o ponto? Dentro desse processo, ela vai viver com mais calma, ela vai ter um propósito, ela vai ter mais liberdade, ela vai ter muita coisa que ela pode fazer ao longo do tempo. E aí ela pode inclusive usar o valor desses rendimentos, desses investimentos em algum ou outro evento, né, em alguma outra coisa que ela queira atingir com um pouco mais de pressa, né? Então ela quer viajar mais rápido, ela quer viajar um pouco mais durante o ano, ela pode usar um pouco desse rendimento para começar a usar o patrimônio que ela construiu ao longo do tempo. Aqui, especificamente, faz mais sentido ela analisar como que funciona a parte dos investimentos dela, ou seja, como que está a alocação de investimentos dela, se faz sentido as posições que ela tem na carteira de investimentos, se ela pode mudar, se ela pode reduzir tributação. Enfim, aqui faz sentido ela estudar o mercado financeiro como um todo, porque antes não fazia sentido. Quando você tem a missão de construir uma reserva de emergência, meio que o mercado financeiro não funciona para você, não faz diferença para você. Quando você termina sua reserva de emergência e começa a investir pro longo prazo, o mercado financeiro começa, claro, a fazer sentido, mas de uma maneira muito mais simples, muito mais básica. Você não vai entrar a fundo no detalhe de cada alocação, na relação de risco-retorno, por exemplo, de cada produto financeiro. À medida que essa pessoa vai tendo aí um patrimônio maior, uma constituição, né, de carteira de investimentos na casa ali de 500, 600, 700 mil reais que ela já conseguiu, aí começa a fazer sentido ela analisar aquele retorno de 1, 2% a mais no ano, porque aí começa a fazer diferença, né? O erro começa a ser um pouco mais caro. Então aqui vai fazer mais sentido para essa pessoa entender a alocação de investimentos dela, porque inclusive esse processo de organização financeira, como ela já faz há muito tempo, já é um processo meio que automático, ela já internalizou aquilo na cabeça dela. E essas três fases, né, que eu mencionei aqui, elas parecem muito simples, elas de fato são, só que dentro de alguns processos existem algumas nuances de coisas pessoais. O que eu contei aqui é uma história quase que utópica, né? Dificilmente as pessoas seguem essa rotina, porque primeiro as pessoas têm pressa, a vida muda, as pessoas são demitidas, as pessoas trocam de emprego, as pessoas decidem empreender. Então, dentro dessa história, algumas coisas vão acontecer e o importante é que você tente não sair muito da sua rota financeira, né? Não estou dizendo para você ficar no mesmo emprego para sempre, porque não faz sentido eu falar isso, mas dentro da questão financeira, você sair o menos possível da sua rota é super importante. E se você precisa de ajuda para ter essa organização financeira e conseguir construir uma rota para você e depois não sair dessa rota porque vai te levar para os seus objetivos, eu vou deixar aqui na tela o QR Code da minha consultoria e também vou deixar na descrição o link para você falar diretamente comigo, se você achar que faz sentido falar comigo e precisar dessa consultoria como um todo. Vai ser um prazer te atender. E lá na consultoria, como eu já mencionei, a gente traça esses caminhos e a reserva de emergência é o ponto central, né? Não tem como você viver uma vida financeiramente tranquila se você não tem uma reserva de emergência. E, de novo, as pessoas estão consumindo conteúdos no YouTube, no TikTok, no Instagram como um todo, de produtos que prezam pela rentabilidade. Só que reserva de emergência ela preza pela segurança. Então, você não pode buscar rentabilidade dentro da sua reserva de emergência. É difícil falar isso no momento que a Selic está 15%, porque é um produto que está rendendo bastante, né? 15% ao ano é uma taxa realmente considerável, né? Mas, em momentos em que a Selic estava em 2%, por exemplo, eu vi muita gente resgatando da reserva de emergência para investir em coisas que dessem maior rentabilidade, mas não é o foco, né? O foco da reserva de emergência é justamente o seu dinheiro estar ali ao longo do tempo. Então, em poucas palavras, o segredo da organização financeira não está no quanto que você ganha, mas está no como você gasta e como você organiza o seu dinheiro que você tem agora. Quem organiza as contas, quem faz um processo, quem cuida do dinheiro, está construindo liberdade todos os dias. E eu estou falando de vários tipos de liberdade. A liberdade de si mesmo, então você parar de ter aquela culpa de que você não tem dinheiro no banco. E aí, inclusive, você está construindo também a sua liberdade financeira ao longo do tempo. Claro que isso a gente está falando de um prazo maior, né? Isso é uma tarefa de vida toda, né?
você construir sua liberdade financeira, mas o que eu prezo muito aqui é que você, ao longo do tempo, não perca a liberdade de fazer as coisas que você quer fazer, de acumular experiências, de sair para viajar, de sair para jantar, né? Existe um mundo lá fora que está te esperando para gastar dinheiro também, né? Então, você não pode deixar de levar isso em consideração na hora de montar o seu plano financeiro. Então, nessas três fases que eu te mostrei, montar a reserva de emergência ela é super importante, mas você não pode deixar de sair para jantar. Depois que você tem sua reserva de emergência montada e precisa começar a investir por longo prazo, você também não pode parar de sair para jantar ou cortar gastos que sejam simplesmente por cortar gastos. E na terceira fase, que é a fase mais fácil de se viver financeiramente, é a fase em que a sua carteira de investimentos está tão robusta, está tão grande, que você já consegue ter muito mais alívio, você consegue gastar muito mais parte do seu salário porque você já construiu um patrimônio lá atrás. Então são essas três fases que eu costumo separar os meus clientes aqui na consultoria. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas e a gente espalhar essa mensagem de organização financeira inteligente, né, como um todo. E também vou pedir para você comentar aqui embaixo no vídeo em qual fase financeira você está. E aí eu vejo você no próximo vídeo.